princípio, eu poderia dizer que existem dois tipos de fabricação de espuma, que é o processo contínuo e o processo descontínuo. E você tem vantagens e desvantagens. O processo descontínuo é o que nós diríamos um processo de batelada. E o processo descontínuo também comumente conhecido como caixote. Então você tem vários tamanhos de caixote, não que um fabricante tenha vários tamanhos de caixote. Você compra um tamanho de caixote de acordo com a necessidade da sua produção. Então essas medidas elas são adequadas para o tipo de peças que você vai cortar, colchões e tal. E a desvantagem de um processo descontínuo é que você faz produções pequenas, são bateladas. Então você não consegue ter uma produção muito elevada. Mas comumente o pessoal, quando começa, ele começa com um nível menor de produtividade. E o processo contínuo, qual a vantagem dele? Produtividade. Então você consegue produzir muito mais num processo contínuo. As espumas elas têm um acabamento melhor, com menos perdas, ok? Diferente do processo descontínuo. O processo descontínuo você vai fazer bloco a bloco, então você tem limpezas de caixote, você tem cascas mais grossas e você não tem uma uniformidade de produção. Porque você vai fazer um a um, o próprio nome diz, descontínuo, então você vai fazer um a um. E a medida das caixas reforçando, normalmente é de acordo com a necessidade de quem está produzindo. Ah, eu vou fazer o colchão de uma medida tal por uma medida tal, então ele vai fazer um caixote de acordo com a medida que ele necessita. E a máquina contínua, ela é um processo contínuo, o próprio nome já está dizendo, e você consegue produzir muito mais com melhor acabamento. Uma vantagem do caixote do processo descontínuo é que você pode fazer bloco a bloco. Então a sua fábrica necessita de 2 blocos. Você vai lá e faz 2 bloquinhos. Depois você faz mais 2 de outra densidade. Depois você faz mais um de outra densidade. E no processo contínuo, se você trabalhar com esse tipo de produção, para você não vai ser bom. Por quê? Porque você vai perder muito tempo e você vai ter muitas emendas, que essas emendas numa máquina contínua se tornam muito ruim. Então você tem que fazer produções grandes. Poderíamos dizer que numa máquina contínua você pode fazer até um bloco de 450 quilos por minuto. E num processo descontínuo, dependendo da velocidade dos trabalhadores e do processo que você tenha, você vai fazer um bloco desse a cada 15, 20 minutos. Entendeu? Então você vê a diferença? Enquanto você está fazendo na máquina contínua você já fez 20. Então esses são as diferenças principais dos dois processos. Ah, uma coisa muito importante. A uniformidade celular, as propriedades físicas da espuma num processo contínuo é muito melhor, inclusive distribuições de densidades, topo, meio e fundo. As diferenças vão ser muito pequenas. E você tem também, no processo descontínuo, essa variável muito alta. Então, essas uniformidades que você tem na máquina contínua, você não vai ter no processo. E ressaltar que no processo contínuo nós temos uma Vertiflow, que faz espuma cilíndricas continuamente e espumas retangulares também no processo Vertiflow, ok? Porém, o processo retangular do Vertiflow você vai conseguir fazer no máximo 3 metros, o bloco 3 metros, 5 metros. Por quê? Depende da altura do pé direito da sua empresa. Então essa espuma vai crescer, uma Vertiflow retangular vai crescer para cima, como a cilíndrica também vai crescer para cima. A diferença é que você não vai conseguir produção de blocos muito grandes de comprimento, coisa que numa máquina Vertiflow você vai conseguir fazer o bloco de 50, 60 metros, dependendo da utilização. Porque você tendo uma máquina contínua de processo Vertiflow, você pode fazer bloco 50 metros, existe um equipamento chamado Looper, que você vai fazer uma colagem e ao invés de você fazer o bloco cilíndrico, você vai fazer o bloco retangular ou quadrado e você vai fazer a emenda e vai conseguir fazer o torneamento. E num processo descontínuo, você tem o processo bloco a bloco também cilíndrico, que você vai fazer um a um, como o próprio nome já está dizendo, e você vai conseguir cortar essa espuma contra o crescimento, com perdas de qualidade em relação ao processo horizontal.
Dois processos: procedência de matéria-prima, temperaturas controladas, certo? Porque aí você vai conseguir dar uma uniformidade melhor. E veja bem, uma coisa que também seria ruim no processo descontínuo. Processo descontínuo você vai fazer um a um. Então, para você fazer uma quantidade de blocos, você vai trabalhar o dia inteiro. Então, na parte da manhã você tem uma temperatura, no meio da manhã você tem outra, depois do almoço você tem outra. Então, tudo isso seriam variáveis. Então, você não consegue, num processo descontínuo, se você não tiver um autocontrole, uma uniformidade de produção. E numa máquina contínua, em 1h30, 2 horas de produção, você vai ter poucas diferenças de temperaturas e de alguma intempéries ou variáveis. Então você tem uma uniformidade melhor num processo contínuo, pois você tem uma mistura perfeita, você não usa o ar da atmosfera, você usa um ar que você injeta na quantidade que você quer e você consegue definir tamanho celular e regularidades de célula. Tá? Isso aí, a gente poderia dizer que era mais ou menos assim. Quando você tem uma empresa que você está bem estruturado, quero acreditar que você tem um químico, alguma coisa, um corpo técnico, você pode fazer suas espumas internamente. Entendeu? E qual a vantagem que você teria de utilizar o sistema no processo descontínuo? Você faz 4, 5 bloquinhos por mês. Viscoelástico, Hipersoft, tipo látex, HR. Eu acho que seria mais ou menos essas qualidades de espuma. O que acontece? Você tem polióis diferentes da sua produção de espuma flexíveis normal, você tem silicones diferentes, você tem aminas diferentes. E o cara no processo descontínuo, o que seria mais fácil para ele? Ele comprar o bloco, por exemplo, eu vou usar 4 blocos, eu vou comprar 4 sistemas. Então ele vai receber 4 blocos na quantidade exata do que ele vai precisar para cada bloco. Não precisa comprar amina, não precisa comprar silicone, não precisa comprar nada. Porque quando você compra isso, você tem um lote mínimo para comprar. Você acaba comprando muito produto desnecessariamente. E você comprando o sistema, esse sistema já vai pronto para ele. Tá tudo certinho. Eu uso 4 blocos, eu vou comprar 4 blocos. Você está entendendo? E se você tiver o problema na espuma, o risco é do fornecedor. Então, você teve problema, eu vou trocar o seu produto. No caso, se você comprar as matérias-primas para fazer, você tem uma produção baixa. Quando te der problema, o que vai acontecer? Você vai perder o produto. Então, você vai ter um prejuízo aí. Então, normalmente, os sistemas são utilizados para pessoas que têm processos descontínuos. Aí você vai falar para mim, tem processo contínuo que usa o sistema? Tem, lógico que tem. A gente pode preparar um sistema de acordo com a utilização na máquina contínua, tipo um viscoelástico, um Hipersoft, um HR, um tipo látex. Aí se faz um estudo, né? Vamos dizer assim, é feito um estudo para quem está produzindo e para quem vai vender, a probabilidade de utilizar. Aí vamos olhar equipamentos. Se o equipamento tem condição de fazer, não tem, e assim consecutivamente. Então os sistemas, eles estão prontos para ser utilizados tanto em equipamento descontínuo, que é o mais comumente, como no equipamento contínuo. O equipamento contínuo, normalmente, quem se utiliza disso, ele tem que ter uma área muito grande, equipe treinada, técnicos com conhecimento em poliuretano, porque o investimento é alto, a produção é alta e você tem que ter uma alta qualidade também por conta disso. E no processo descontínuo você vai fazendo isso aqui deu ruim, eu vou mexer. Na máquina contínua você não tem você tem essa possibilidade, só que o seu prejuízo vai ser maior. Então, em resumo, os sistemas prontos para uso podem ser utilizados em processo descontínuo como o contínuo. Por exemplo, algumas pessoas podem pensar que o HR é o banco do carro, né? Injetado e tal. Então a gente tem essa linha. Mas para os processos que a gente está falando de contínuo e descontínuo, é uma espuma HR que nada mais é de uma espuma de alta resiliência. Porém, essa espuma não é injetada, ela é produzida em blocos. Tá? Então você pode fazer no processo descontínuo como no contínuo também.
Forma que eu me considero muito simples, eu vou explicar de uma forma bem simples, para que eu possa conseguir levar para você, para que você pense de que forma isso vai agir. Normalmente eu costumo falar que uma espuma é uma refeição de um brasileiro. Que comumente a gente fala em arroz, feijão, batatinha, salada, uma carne, sabe, um ragu, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, eu costumo dizer que o poliol e o TDI é o feijão e o arroz. Aí depois eu preciso das matérias-primas para que isso funcione. Poliol, TDI e água. A hora que você tem uma reação, essa água vai fazer a espuma expandir até um determinado ponto para dar densidade, porque eu consigo definir a densidade de uma espuma com a quantidade de água. Então, quanto mais água, menor a densidade. Quanto menos água, maior a densidade. Porém, essa reação não aconteceria. Então, eu preciso colocar ali um catalisador, uma amina. A gente fala catalisador e amina, que um conhece como catalisador, outro como aminas. Então, eu iria colocar ali uma amina. O que vai fazer essa amina? Ela vai fazer essa reação acontecer numa certa velocidade. Essa velocidade é controlada por cálculos e tudo mais. Aí eu fiz ela crescer. Aí eu vou ter que ter o quê? Um silicone. O silicone ele vai quebrar, quimicamente falando, a tensão superficial. E vai fazer como se o silicone entrasse numa fórmula, falando isso aqui está bagunçado. Eu preciso arrumar isso aqui. Aí, por exemplo, eu vou ter formação de células. Então, o silicone vai colocando as células. Estou falando bem simples e bem tranquilo, não estou falando nada quimicamente, para que todo mundo entenda. Então, eu tenho o silicone para estruturar aquilo ali. E depois eu vou ter um catalisador. No nosso caso, a gente tem um catalisador metálico, que é o octoato de estanho. Então, tudo aquilo vai crescer, vai expandir. E eu vou ter que ter um cara arrumando essa reação, que é o silicone, a estrutura celular, e o estanho ajudando a polimerizar, tipo, cresce e seca, cresce e seca, cresce e seca. E chega num determinado momento, vai terminar a reação e vai liberar alguns gases. Então, por isso que nós temos que ter um cálculo, como chamamos na química, um cálculo estequiométrico. Quanto que eu vou usar de poliol, quanto que eu vou usar de água, quanto que eu vou usar de silicone, quanto que eu vou usar de amina, quanto que eu vou usar de estanho, quanto que eu vou usar de TDI. Calculado estequiometricamente. Cada um está para cada um de acordo com o cálculo que é se realizado. Sempre deixando bem claro, a densidade, se não houver carga orgânica ou inorgânica dentro, você vai definir a densidade da sua espuma pela quantidade de água que você colocar. Vale ressaltar que as espumas de densidades mais baixa, tipo do 20 kg por metro cúbico abaixo, você vai usar um expansor químico. Você usa o químico que é a água para expandir. Só que chega um determinado momento, você precisa expandir mais, só que você vai aumentar o calor interno. E se você não colocar a gente chama de refrigerante, a grosso modo falando, é um gás. No caso mais comumente utilizado para espuma flexíveis, o cloreto de metileno. Então, até um limite de densidade eu vou com a água. Se eu quiser uma densidade mais baixa, eu vou ter que necessariamente colocar um expansor físico, que é o cloreto de metileno, com cálculos, tudo certinho também. Então, para expandir a espuma, nós temos dois expansores, um químico, água, e um físico, que é o cloreto de metileno. Tá? Neodecanoato já é um produto que possivelmente possa virar uma realidade. Ele agride menos quem está utilizando, porque você está falando de estanho, um elemento químico muito agressivo, e você vai utilizar um outro produto onde que você você pode falar que você está trabalhando para a natureza. Você está colocando um produto menos agressivo. Mas isso é uma realidade para daqui a mais algum tempo. Então, pessoas que são mais técnicas, que têm a etiqueta verde no seu produto, alguma coisa, ele pode estar se utilizando desse novo produto. Que aí requer uma explicação um pouquinho diferenciada, porque em alguns casos você vai ter que usar um pouco mais,
Então, mostrar de que forma ele está agindo e, aos poucos, com o entendimento do mercado, a gente poder ir colocando o produto. É uma realidade, mas de imediato, somente alguns que fazem os desenvolvimentos, que estão mais antenados, que vão buscar essas alternativas. Haja visto que a gente pode usar óleo de mamona na espuma, poliol de soja. Então, tudo isso são coisas verdes, que a gente hoje é normal, a gente fala, não, vou fazer uma espuma verde. É evidente que eu não vou fazer ela 100%. Em alguns casos, não no flexível, até existe já 100% um óleo vegetal. Na espuma flexível ainda está se caminhando e eu quero acreditar que em breve também vamos ter mais novidades. Hoje usa-se percentuais em formulações, tanto no descontínuo como no contínuo também. A princípio, o nosso cliente, ele busca os sistemas, que como eu te falei, para quem tem o processo descontínuo, e é uma empresa pequena, média, o ideal é que ele trabalhe com o sistema, por uma série de fatores. Ter que fazer estoque de 10, 15 matérias-primas desnecessariamente. Então o sistema que o mercado mais consome é Hipersoft, HR, viscoelástico e tipo látex. Essas são os que mais se procuram. Toda pessoa que trabalha com o sistema descontínuo, ela quer essas espumas, consideradas espumas especiais. Também temos no nosso portfólio espumas com muita dureza, para que se utilize para solados de calçado, para sutiã, né? Então são espumas com densidades 80, 90, 100 kg por metro cúbico, que às vezes você sem uma assistência técnica, você não vai conseguir chegar a fazer essa espuma. Então nós temos esse sistema pronto. Mas dentro da sua pergunta, os sistemas mais procurados são viscoelástico, Hipersoft, HR e tipo látex. Inclusive no nosso portfólio também temos o viscoelástico cilíndrico e temos o Hipersoft cilíndrico também, ok? Vamos dizer assim, a gente vai falar de aditivos. Eu vou colocar uma palavra básico. Então, para você fazer uma espuma, você precisa de amina, silicone, estanho, pigmentos. O pigmento não vai conferir nenhuma propriedade a mais ou a menos na espuma, desde que você coloque as quantidades indicadas por nós. E você vai ter também o retardante à chama. Então, 3 produtos são fundamentais para qualquer pessoa fazer a espuma. Amina, silicone e estanho. Nós estamos tirando fora poliol, TDI e copolímero. Nós estamos falando de aditivos. Esses são, tipo assim, o tripé de todas as empresas que trabalham com esses tipos de produto. Aí depois a gente tem retardante à chama. Você quer fazer uma espuma autoextinguível? Nem todos produzem a espuma autoextinguível. Aí eu vou oferecer para você um autoextinguível. Vou oferecer o autoextinguível de acordo com a norma técnica que você vai me passar, para que ela atenda as características da norma técnica e você consiga vender sem problema para o seu cliente. Aí você tem pigmentos resistentes à luz, que a gente fala que é intempéries, para que ele não oxida, não perca aquela coloração por rapidamente. Então eu poderia dar para você como exemplo uma Scotch Brite, a Sport amarela, ela não pode oxidar lá na prateleira do supermercado. Então eu teria, voltando, amina, silicone, estanho e pigmentação, que seria, o básico dos básicos para você fazer uma espuma. E se você quer melhorar essa espuma, eu vou ter aditivos para rasgo, para melhorar a propriedades físicas da espuma. Eu vou ter aditivos para você fazer uma espuma HR. Eu vou ter aditivos para tornar essa espuma autoextinguível, ok? Então, esses aditivos são para essa função. E o que mais nos procuram também são esses aditivos que eu estou te falando.
Existem outros aditivos para dublagem à chama, que são pouquíssimas pessoas que trabalham. Então, é procurado? É, mas com uma intensidade maior. Por quê? Porque é ruim? Não, é porque poucas pessoas trabalham com esse tipo de sistema. Você vai fazer um produto que ele vai ter, depois dele passado por uma chama, vai colar um tecido sobre ela e esse tecido vai ficar ali fixo, entendeu? Então, quem vai fazer isso? 1, 2 ou 3 fabricantes. Mas os aditivos mais comumente procurados, esses que eu estou te falando. Existe os basicão, que sem ele você não vai fazer espuma. Existe o outro para ganhar propriedades diferenciadas, ok? Olha, o que eu passaria aí para os meus amigos, para os meus colegas, é que ao ponto, quando você trabalha com aminoquímica, você tem um grupo muito preparado em todos os processos. Como nós falamos de máquina contínua, que existe 3 processos, que existe a Max Foam, que existe o processo cilíndrico contínuo, que é uma vertiform cilíndrica, uma vertiform que para cima, que é uma espuma quadrada, e cada uma tem os seus benefícios e seus malefícios. E depois nós também falamos sobre os caixotes, porque você vai produzir uma espuma, você tem que comprar o caixote de acordo com a sua utilização para evitar perdas. Os dois processos, um é um pouquinho melhor nisso, mas é um pouquinho melhor naquele. Você tem que saber primeiro se situar. Temos que deixar bem claro que um processo contínuo, o investimento é muito alto. Muito alto. E o processo descontínuo, caixote, é um investimento bem menor. Hoje nós temos processos de caixote que são totalmente automatizados, mas nem todo mundo vai poder também comprar esse. Então nós falamos disso. Então primeiro você defina os equipamentos que você precisa para a sua produção. Nós estamos à disposição para fazer esse levantamento. E depois você tem que trabalhar com a matéria-prima de boa origem, isso é fundamental. Você tem que ter temperaturas controladas, porque você tem a temperatura de manhã, um exemplo, de manhã está 20 graus, depois do almoço está 35. Então tudo isso tem interferências no produto acabado. E ao ponto que você trabalhando com amino, você tem um grupo especializado em cada processo produtivo. Então, quanto custa esse grupo? Quanto custa essa técnica? Não custa absolutamente nada. Nós temos preços de mercado. Nós não estamos para aumentar custo, nós estamos simplesmente querendo vender o produto. E a partir do momento que eu vendo o produto, você tem um corpo técnico dirigido a você, às suas necessidades. E posso garantir para você também que a Amino tem um corpo técnico invejável. Invejável. Em todas as áreas, piso, injetados, como é que fala, integral skin, todos os sistemas. Nós vamos ter uma pessoa correta, certa, para indicar para o nosso futuro cliente. Então você teria tudo isso à sua disposição, sem pagar um centavo a mais, simplesmente comprando os nossos produtos. E eu acho que é isso aí. E o principal, saiba de onde você compra seus produtos, suas matérias-primas. Não deixe para montar um sistema de resfriação dos seus produtos depois que você fez a fábrica. Faça antes, porque depois você não vai conseguir fazer. E isso eu garanto para você. São muitos anos de mercado. Eu acreditaria o controle das matérias-primas e a procedência das matérias-primas em 95% da qualidade de uma espuma de poliuretano. Seja ela caixote, processo descontínuo, seja ela num processo contínuo. Vale ressaltar que o processo contínuo é um processo preparado para te dar o melhor que tem uma espuma de poliuretano flexível. Mistura quase ao ponto da perfeição, quantidade de ar colocada na quantidade certa, matérias-primas controladas, temperaturas de boa procedência. O caixote pode ter tudo isso, só não vai ter a condição de fazer uma longa corrida na mesma condição.